Amigos, hoje damos início ao Advento. Advento é tempo de espera, de meditação, de foco em Jesus. Há dois momentos incontornáveis na história da humanidade. O momento em que Deus encarna, em que se faz homem, e o momento em que Ele morrendo ressuscita. E nós, neste caminho que vamos fazer, vamos recordar o tempo em que Ele nasce, em que Deus toma a forma humana e nasce. E para isso vamos continuar com Atos dos Apóstolos, como temos feito, e vamos falar sobre como, ao recordar que Ele nasce, nós não podemos esquecer que somos enviados. Como igreja, nós somos enviados para que o reino de Deus possa se expandir sobre a face da terra. Imaginem a cena. Uma pequena comunidade, mas cheia de vida. Uma pequena comunidade, mas cheia de energia e de diversidade. Esta comunidade é composta por pessoas diferentes, que vêm um pouco de todo o lugar, com as suas histórias, com a sua cultura, com as suas origens distintas, com as suas tribulações, dilemas, mas também com aquilo que querem alcançar. E quando se reúnem, elas reúnem-se em torno de um objetivo comum. E quando eu descrevo esta cena dentro de uma igreja, nós começamos logo a imaginar que igreja será, mas pode não ser uma igreja. Pode ser uma empresa. Pode ser uma associação no nosso bairro. Pode ser o nosso clube desportivo. Imaginem esta cena, onde as pessoas têm dons e esta pequena comunidade consegue fazer com que os pequenos dons deem fruto, porque se conhecem bem. Então, cada um dá o melhor de si e todos são usados para que esta pequena associação, este pequeno grupo desportivo, esta pequena comunidade, esta empresa possa crescer e multiplicar-se, porque cada um é usado naquilo que faz bem. Todos dão valor uns aos outros, mas com o crescimento começa a haver tensões. Com o crescimento desta pequena comunidade, os recursos não crescem à mesma velocidade que as pessoas chegam. As necessidades começam a ser muitas e começa a ser difícil dar resposta às necessidades, porque o crescimento desta pequena comunidade saudável não são suficientes. E então começam as tensões. A questão é como manter a unidade numa comunidade que, sendo pequena, era saudável e começa a crescer. Como é possível garantir que todos são ouvidos, escutados, valorizados e dignificados? Isso é fácil quando uma comunidade é pequena e por isso muitas comunidades pequenas não querem crescer. Mas quando começam a crescer porque são saudáveis, como manter esta comunidade saudável, fiel, onde todos são escutados? No mundo moderno, podem imaginar em qualquer comunidade que têm por diante. Porque estas dinâmicas repetem-se em qualquer comunidade sobre a face da terra. Seja uma empresa, uma escola, uma associação de bairro, seja dentro da igreja. Quando as comunidades começam a aumentar, começa a haver tensões e elas têm que ser resolvidas de forma saudável, se não queremos que a comunidade desapareça. Se não queremos que os valores que estavam no início da comunidade se percam, se não queremos que essa comunidade imploda. O desafio é encontrar soluções quando essa comunidade começa a crescer, para que todos se sintam primeiro ouvidos, depois se sintam valorizados e por fim se sintam atendidos nas necessidades que têm dia após dia. Quando isso acontece, seja qual for o tamanho da comunidade, quando as pessoas se sentem ouvidas, valorizadas e atendidas, seja qual for a comunidade, ela vai florescer. Agora, o que nós estamos agora a dizer
seja aos dilemas ou a resposta aos dilemas, foi aquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, numa pequena igreja que nasceu debaixo do ensino de Jesus e de um dia para o outro cresce de forma assombrosa e não tem resposta para dar. Esta primeira igreja, em Atos dos Apóstolos, viu-se diante da questão da justiça social, como podiam ser justos socialmente com um crescimento daquele tamanho e como podiam distribuir os recursos, pouco ou muitos, para que fossem distribuídos de forma justa pelas pessoas que estavam ao seu lado. O que poderia ser o início de uma quebra, de uma divisão, trouxe sabedoria e deu as bases firmes para que aquela pequena comunidade crescesse de forma assombrosa e chegasse hoje a ter milhões de pessoas sobre a face da terra. Então convém olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos e estarmos disponíveis para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que foi o método que aqueles apóstolos aplicaram e desenvolveram aos pés de Jesus, junto com a comunidade. Então, convido-vos a abrir as Bíblias em Atos, capítulo 6. E nós vamos lendo o livro, este texto, do versículo 1 ao versículo 7, ao longo desta manhã. Só para dar um contexto a este texto. Este texto insere-se dentro do movimento de crescimento da igreja primitiva, logo após o dia de Pentecostes. Ao dia de Pentecostes, algo estrondoso, extraordinário acontece e a igreja começa a crescer. As pessoas começam a juntar-se, mas cresce tão rapidamente que aqueles líderes que até agora só seguiam Jesus têm que aprender a ser líderes de um dia para o outro, sem ter Jesus fisicamente diante deles. E a forma como eles vão aprender a lidar com o crescimento também vai dar resposta às dores de crescimento que eles vão encontrar neste momento. Após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre homens e mulheres que se encontram em Jerusalém e o número cresce assombrosamente. Nós estamos a falar em Atos 2, 41, vemos cerca de 3.000 pessoas foram batizadas num único dia. Um amém aqui, amigos. 3.000 pessoas encontram Jesus num único dia. Mas depois, logo no capítulo 4, versículo 4, já chega a 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. É este o crescimento exponencial que está a acontecer naquele momento com a Igreja de Cristo. Há um crescimento que é assombroso. Este crescimento trouxe uma série de desafios. E desafios que podiam ter sido respondidos como os apóstolos, eles resolvem-se sozinhos. Mas não foi esse o método que a Igreja de Cristo, com os apóstolos, escolheu para a sua vida. Ao olhar para os capítulos 2 e 4, vemos que os primeiros dias da Igreja Cristã havia um forte ênfase na comunhão, na intimidade. A Igreja queria estar junta, queria que os problemas de uns fossem os problemas de todos e que as bênçãos para uns fossem as bênçãos para todos. Os cristãos viviam em solidariedade, na entrega, em compromisso e em serviço, uns aos outros e à comunidade onde estavam. E nós temos de compreender que eles não faziam isto porque havia uma lei que dizia só quem fizer isto é que pode pertencer à igreja. Não era por isso que eles eram fiéis desta forma. Eles eram fiéis destas formas porque esse tinha sido o ensino de Jesus. E eles queriam ser fiéis ao ensino de Jesus. Eles queriam ser fiéis àquilo que os apóstolos viviam, como eles viviam. E para eles era claro, se Jesus dizia para eles viverem desta forma, se os apóstolos vivem desta forma, o papel deles como discípulos de Jesus é como viver dessa forma. E então chegamos aos desafios. Capítulo 1 do versículo 6 diz: naquela altura, o número de pessoas que aceitavam a fé era cada vez maior. Por isso houve um certo descontentamento por parte dos crentes de língua grega contra os crentes de língua hebraica, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária dos auxílios. À medida que a igreja ia crescendo, os desafios eram cada vez maiores. E estamos a falar de pessoas com a mesma fé, pessoas que se conheciam.
E o versículo 1 revela que começa a haver um descontentamento pela forma como esse crescimento está a fazer com que pessoas não sejam cuidadas. A igreja primitiva tinha dois grupos de pessoas, grandes grupos de pessoas. Os hebreus, que eram os judeus nascidos na Judeia, na Galileia, naquilo que era a Palestina, os judeus nascidos naquele local do mundo, que falavam aramaico, que compreendiam as tradições, que viviam as tradições. Esse era um dos grupos que pertencia à igreja. O outro grupo eram os gregos, os helénicos. Aqueles que viviam num império, que também eram judeus, mas que tinham ido para fora, os pais tinham ido, os avós tinham ido, e muitos deles nem sequer sabiam aramaico. E viviam na cultura grega. Mas neste momento, na igreja, em Jerusalém, o que começa a haver é estes dois grupos de pessoas estão no mesmo local. Ambos começam a converter. Ambos começam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Só que as tradições são realmente diferentes. A língua é diferente. E eles têm que rapidamente descobrir se querem que haja comunhão e intimidade uns com os outros ou se vão desistir do ideal que tinha sido deixado por Jesus. Numa sociedade com elevado grau de pobreza, nós estamos a falar, naquela altura, 9 em cada 10 pessoas vivia perto do limiar de pobreza ou abaixo dele. 9 em cada 10. Era importante que a igreja desse uma resposta para que aqueles que ficassem na igreja não fossem só aqueles que tinham possibilidades económicas. A igreja tinha muito claro que tinha que dar resposta às necessidades de cada um. E o chavão que vem desde o Antigo Testamento, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros não podiam deixar de estar dentro daquilo que era o cuidado da igreja. No entanto, havia desigualdade, porque parecia que aqueles que eram hebreus, aqueles que vinham da tradição, aqueles que viviam em Jerusalém, aqueles que conheciam melhor como é que funcionava a cidade, estavam a ser mais auxiliados do que os outros, que eram de origem grega. E isso começou a criar dificuldades para a convivência da igreja. E a tensão começou a crescer, até que houve um momento em que estes cristãos sentiram a necessidade de verbalizar aquilo que estavam a passar. Eles não estavam a ser cuidados como os outros. E não há muita coisa que consiga justificar o facto de, dentro de uma igreja, haver pessoas que são deixadas para trás. Agora, diante do que está a acontecer, os apóstolos sentiram a necessidade de dar uma resposta. Eles não optaram pelo silêncio. Eles não optaram por fazer de conta que as coisas não estavam a acontecer. Há a resposta dos apóstolos. Vemos isso nos versículos 2 a 4. O texto diz: então os 12 apóstolos reuniram todos os crentes. Extraordinário. Reuniram todos os crentes e disseram: não está certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para nos ocuparmos da distribuição de auxílios. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E nós continuamos a dar o nosso tempo à oração e ao ministério da palavra de Deus. Diante deste desconforto, é extraordinário, porque os apóstolos o que vão dizer é: vocês têm entre vós pessoas extraordinárias que vocês conhecem quem são. Vocês conhecem as pessoas que são reconhecidas pelos dons, pelos carismas, que são reconhecidas pelo serviço, que são reconhecidas pela forma como tratam aqueles que estão à sua volta. Vocês conhecem-nos, então escolham-nos. Entretanto, o texto não diz que os apóstolos foram escolher essas pessoas. Os apóstolos disseram à comunidade: vocês conhecem aqueles que de vós já são líderes natos. Escolham-nos. E depois nós, o que iremos fazer é impor as mãos sobre eles para os enviar em serviço. Os apóstolos podiam ter dito: bem, há um problema, então nós vamos resolver isso. Tiago, Pedro, vamos aqui juntar-nos, vamos aqui fazer umas horas extras e vamos dar resposta àquilo que é uma necessidade prática. Daqui a uma semana as pessoas já se esqueceram e já podemos voltar à rotina. Não foi isso que os apóstolos fizeram. Os apóstolos, sabendo qual é que era a sua chamada, não abdicaram da sua chamada e deram a responsabilidade àqueles que estavam à sua volta para que assumissem novas responsabilidades.
Amigos, às vezes nós achamos que quando nós assumimos cada vez mais responsabilidades, que isso nos dá mais autoridade. O que nós estamos a fazer é fazer implodir a comunidade onde estamos. Quando nós não sabemos delegar, não conseguimos dizer, esse não é o meu chamado. Porque quando nós temos um chamado, juntamente com a chamada que nós temos, vem a bênção. Se nós não damos resposta à nossa chamada, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a impossibilitar que a igreja na qual servimos receba a bênção que receberia se nós respondêssemos à nossa chamada de forma direta, concreta e integral. Às vezes, eu falo por mim, eu confesso, amigos, eu tenho muito esse problema. Eu sei qual é que é a minha chamada e distraio-me com coisas que não são a minha chamada. E tenho que vos pedir perdão, porque eu sei, porque a Bíblia diz que eu, ao fazer isso, estou a retirar da igreja a bênção que iria resultar se eu respondesse à minha chamada. Mas justifico-me e digo, não, mas coitados, a igreja, as pessoas têm muitas coisas para fazer e eu assim ajudo, vou ajudando aqui, vou ajudando ali. Só que isso é uma desculpa para mim. O que eu não estou a ver, muitas vezes, é que isso está a retirar de vocês a bênção que poderia recair sobre vocês se eu respondesse à minha chamada como fui chamado a fazer. E quando eu digo eu, pode dizer qualquer um de vós. Vocês têm chamadas específicas. Alguns não sabem quais são, outros sabem. E a partir do momento que nós nos espalhamos por todo o lado a tentar tapar buracos, o que nós não vemos é que não estamos a dar a possibilidade que as bênçãos de Deus recaiam sobre a igreja e já vamos ver qual foi o resultado quando isso aconteceu. O facto dos apóstolos terem direcionado a sua chamada para o seu cumprimento e terem delegado responsabilidade em homens que já eram reconhecidos pela comunidade, como homens de serviço, de cuidado, de prestação, de auxílio. O que fez foi que a igreja crescesse e se multiplicasse, porque houve delegação de tarefas e cada um respondeu à sua chamada. Então, amigos, está na altura de nós olharmos para o nosso lado e começarmos a reconhecer os dons uns dos outros. Está na altura de quem tem uma chamada começar a dizer não. Essa não é a minha chamada. E não é por arrogância. Não é porque orar e pregar seja mais importante do que servir às mesas. É porque os dons são diferentes. Quem é chamado a ser diácono não é inferior a quem é chamado a ser presbítero. Os dons são diferentes, nós fomos chamados para coisas diferentes. E é na pluralidade, na diversidade dos dons que nós vamos fazer com que a igreja floresça. Então, amigos, cabe à comunidade, como disseram os apóstolos, escolham entre vós pessoas que possam desempenhar estas funções. O que os apóstolos vão dizer é, nós sabemos qual foi a nossa chamada. Se nós abdicarmos disso, vocês vão sofrer com a nossa falta de obediência. Está na altura de vocês escolherem pessoas entre vós que vocês já os reconhecem como tal. Já reconhecem as pessoas como líderes natos. Já reconhecem as pessoas no serviço porque já o fazem, no ensino porque já o fazem. Então escolham-nos. O papel da liderança dos apóstolos era unicamente impor as mãos sobre eles para os enviar em missão. E quando isso acontece, vejam, os diáconos são escolhidos e há a imposição de mãos. Diz o versículo 5 e 6. Todos concordaram com a proposta e escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era natural de Antioquia e se tinha convertido à religião judaica. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos sobre as suas cabeças. Estes homens foram escolhidos pela comunidade, eram completamente diferentes. O próprio texto refere que eles eram de origens diferentes,
Foram escolhidos não pela sua origem, não porque vinham da tradição, não porque eram de Jerusalém, não porque eram reconhecidos pela igreja de Jerusalém, mas porque eram reconhecidos pela comunidade, pelos fiéis, como homens com sabedoria, cheios do Espírito Santo. E é isso que é necessário quando nós escolhemos pessoas para o serviço. Não é se elas têm uma grande tradição, não é se elas oram como nós oramos, não é se elas se vestem como nós oramos, é se são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em última análise, podíamos dizer, se os apóstolos não encontrassem ninguém cheio do Espírito Santo, então nem sequer havia igreja naquele momento. Havia um engano, uma ilusão. Mas essa não era a realidade, porque era a igreja de Cristo que estava a nascer naquele momento. E a igreja de Cristo nasce e desenvolve-se hoje sobre a face da terra em multidões, em milhões de lugares, pequenos lugares, desde casas a igrejas grandes. E a única coisa que é necessária é que haja homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Podemos não conseguir desenvolver todos os ministérios que gostaríamos. Não precisamos. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E quando isso acontecer, vejam o resultado. Assim, versículo 7, se espalhava cada vez mais a palavra de Deus e o número de crentes aumentava em Jerusalém. Assim, devido à forma como foi delegada o serviço, da forma como os dons se multiplicaram, na forma como as pessoas reconheciam esses dons, na forma como cada um desenvolvia o seu dom e a sua missão de forma específica. Assim se espalhava cada vez mais a palavra de Deus e o número de crentes aumentava em Jerusalém, porque todos eram cuidados, todos eram amados, todos tinham voz, todos eram ouvidos, todos eram dignificados. Porque não houve uns apóstolos que decidiram que queriam fazer tudo, porque eles fariam melhor do que os outros. Porque tinham andado com Jesus, os outros não. Então, amigos, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis à nossa chamada, àquilo que Deus nos chamou para fazer, e não àquilo que Deus chamou ao outro para fazer, mas que nós queremos dar uma mãozinha. Quando nós somos fiéis à nossa chamada, o resultado é a palavra de Deus multiplica-se e a igreja de Deus em Cristo Jesus cresce. Porquê? Porque somos obedientes. Nós somos obedientes à chamada que não nos dá. Então, a passagem de hoje leva-nos e descreve-nos um problema prático da igreja primitiva, mas também oferece resultados, oferece princípios práticos para a unidade e para o crescimento da igreja hoje. Hoje vou-vos passar vários temas, podem ser trabalhados nos grupos familiares, sobre como é que nós podemos levar a sério o texto que estamos a ler. O que é que significa este texto para nós hoje? Como é que nós podemos ser obedientes em diferentes áreas da vida para que a palavra de Deus se expanda e a igreja cresça? Então, o primeiro ponto que eu vos quero falar é do cuidado das necessidades das pessoas que nos rodeiam. Hoje em Portugal, nós temos uma desigualdade social de pobreza, idosos em situação de vulnerabilidade e necessidade. Nós temos necessidades a nível físico, mas também a nível pessoal, a nível financeiro. Nós temos comunidades que passam por realidades que são bem constrangedoras, bem difíceis. E assim como a igreja primitiva lidou com essas necessidades, nós hoje somos chamados a tratar também dessas necessidades. Uma igreja que se fecha dentro de si mesma e não olha para a comunidade que a rodeia, tentando levar o amor de Deus a esta sociedade, está a perder o seu chamado de missão. Então, hoje, nós vivemos num país onde as necessidades aumentaram muito. E nós, como igreja, ou seja, cada um de nós é chamado a envolver-se ativamente nos projetos que atendam às necessidades das pessoas. Se nós deixamos de procurar atender
às necessidades das pessoas que nos rodeiam, nós andamos a enganar-nos, amigos. Nós andamos a enganar-nos como igreja. Igreja que é igreja, cuida da comunidade que está à sua volta. Então, cada um de nós é um dos descendentes destes 7 diáconos. Homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, que são chamados a desenvolver um serviço amoroso por todos aqueles que os rodeiam. E alguns exemplos práticos podem passar por participar em programas que já existem. Nós só nos temos que juntar, amigos. Mas como cristãos. Não é anonimamente, é como cristãos. Nós somos chamados a nos juntar a programas que já existem, de programas alimentares, ou de recolha de alimentos, ou de cuidados em pessoas que vivem numa situação de sem-abrigo. Nós somos chamados a estar lá. Nós somos chamados a apoiar psicologicamente, socialmente, imigrantes e minorias étnicas que estão no nosso país, amigos. Nós somos chamados a organizar campanhas para a agregação de fundos e sim doar, porque há associações que não têm fundos e desenvolvem trabalhos extraordinários. Cabe-nos a nós, amigos. Nós podemos olhar para as viúvas gregas e dizer: se é um problema teu, resolve-o. Ou podemos dizer: nós vamos juntar-nos para dar a resposta possível àquilo que são as necessidades que estão diante de nós. Segundo ponto, promover a unidade numa sociedade diversificada, diversa. Havia uma divisão entre gregos e hebreus. Atos 6 mostra esta diferença, uma diferença cultural, entre pessoas que vêm de ambientes diferentes, de contextos diferentes, de tradições diferentes, de línguas diferentes. E em Portugal hoje, nós temos uma cultura que é muito diversificada, onde há pessoas que estão no nosso país que não sabem sequer falar a nossa língua. Há cristãos no nosso país que não sabem sequer falar a nossa língua e que encontram desafios dia após dia para poderem ter um pouco de dignidade. E sim, eles também se queixam, como estas viúvas. Nós não somos tratados de forma igual. Nós não somos tratados como os portugueses, como aqueles que estão legais no país, que têm trabalho. Nós não somos tratados de igual forma. Assim, também nós, como os apóstolos, nós somos chamados a aliviar as tensões entre os grupos que existem. É essencial que cada um de nós seja um agente da reconciliação no tempo onde está. Respeitando especificidades culturais. Respeitando a língua de cada pessoa. Nós somos chamados a ser o local, como igreja, onde quem quer que se junte a nós sente que está em casa, independentemente do aspecto que tinha a sua casa original. Nós somos chamados, não é a dizer que vamos ser todos iguais, mas que na diferença nós vamos encontrar dons. Na diferença nós vamos encontrar a possibilidade de ver o corpo de Cristo crescer e ser edificado. Então, a nível prático, nós somos chamados a estar, sim, com os imigrantes que estão diante de nós. E de uma forma especial, dentro da igreja, vocês têm a certeza que nos conhecemos? Conhecemos as nossas culturas? Conhecemos o que é que cada um de nós come? O que é que nós comíamos antes? O que é que para nós é bênção? E o que é que não é? Nós temos que criar esses espaços dentro da igreja. Nós temos que nos conhecer verdadeiramente para sermos bênção uns para os outros. Podemos organizar eventos. Podemos organizar momentos de partilha. Partilhar mesa uns com os outros. Acolhermos e conhecermos-nos. Senão nunca vamos descobrir, no dia em que alguém vos disser: agora escolham entre vós, homens e mulheres, porque nós não vamos fazer mais o que estamos a fazer. Vocês têm a certeza que se conhecem bem o suficiente para dar essa resposta? Desde que eu cheguei que eu vos digo,
O trabalho de qualquer pastor, se for um trabalho digno e amoroso, é dizer-vos: eu espero que um dia não precisem de mim. Espero que um dia, não é que eu não esteja cá, não é que eu não vos sirva, é no dia em que todos nós desenvolvemos ministério e missão de cuidar uns pelos outros. Mas por isso temos que nos conhecer, amigos. As diversidades, porque na diversidade nós vamos encontrar uma igreja mais forte e mais firme. Segundo, uma liderança madura requer delegação de responsabilidade. Os apóstolos, Atos 6, tinham uma decisão. Eles tinham que decidir o que é que queriam fazer. Se iam assumir a responsabilidade, e nós achamos, bem, eu já tenho tudo imaginado na minha cabeça, por isso se eu desenvolver, eu assumo isso, eu faço isso em 5 minutos. A outra pessoa se calhar demora 1 hora ou 1 dia. Por isso, muitas vezes é mais fácil nós dizermos, não, deixa estar que eu faço. Ontem aconteceu isso. Eu estava cheio de coisas para fazer e notei que me tinha enganado e não tinha visto que era eu que iria lhe dar o louvor. E mandei uma mensagem ao Diogo, esperei para aí uma meia hora e disse, se ele não viu, se calhar não o vou chatear. E apaguei a mensagem. Mas ele respondeu-me na mesma. A dizer que assumia. Eu não fui capaz de manter firme na questão da necessidade de delegar quando estava assoberbado. Nós precisamos de aprender a delegar. Porque o corpo de Cristo precisa de crescer com a multitude de dons que há na igreja. Na sociedade de hoje, é fundamental nós prepararmos pessoas que façam aquilo que nós fazemos. Porque vão fazê-lo melhor do que nós. Porque foram chamadas para isso, provavelmente, e nós não. Então, exemplos práticos daquilo que pode acontecer. Cada líder dentro da igreja deve ter um foco muito claro, seja em que área for, estar a preparar pessoas constantemente para que sejam líderes no futuro. Seja na mesa de som, grupo de louvor, escola dominical, seja trabalho com mulheres, com jovens. Cada líder tem uma obrigação de estar constantemente na sua mente a preparar pessoas que o podem substituir. Que podem trabalhar com ele e assumir a sua responsabilidade. Só assim nós vamos multiplicar igrejas. Só assim nós vamos poder algum dia dizer, ok, agora já temos um grupo de pessoas de liderança que pode ir abrir um trabalho nesta zona da cidade, onde é necessário. Nós precisamos de líderes que sejam multiplicados. E é aqui e agora. Temos de nos conhecer muito bem para que não façamos escolhas erradas. Nós às vezes temos dons, mas achamos que as nossas necessidades são maiores do que os dons que as pessoas têm. Então, o teu dom não é bem este. Mas é esta a necessidade, por isso é isto que vais ter que fazer. Amigos, os dons das pessoas são mais importantes do que aquilo que nós queremos fazer, porque os dons das pessoas refletem exatamente aquilo que Deus quer fazer. Enquanto aquilo que nós queremos fazer é um trabalho cognitivo nosso de achar que se nós fizermos como pensamos, a coisa vai correr bem. Então é focar qualquer atividade nos dons que as pessoas já têm. E depois criar uma cultura de colaboração permanente. É impossível. Não devia ser sequer permitido que pessoas trabalhassem sós, em qualquer área que fosse dentro da igreja. Não há nenhuma área em que nós devemos caminhar sós dentro da igreja. A seguir, investir na educação e formação de membros. Atos 6, eles conheceram pessoas que eram cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Se nós não investimos tempo aos pés de Jesus, a não ser que usemos a frase por obra e graça do Espírito Santo, que é como quando alguma coisa cai do céu aos trambolhões. Nós precisamos de ter tempo junto com o Pai, mas também precisamos de preparar pessoas. Como igreja, nós devemos incentivar-nos mutuamente a estar nos sítios onde podemos ser edificados. Nós vivemos num país onde a secularização cada vez cresce mais. Porquê? Porque cada vez há menos pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo nas mais diferentes áreas da igreja. E somos um país que se diz profundamente cristão. Então,
Como igreja, como homens e mulheres, nós somos chamados a incentivar-nos mutuamente, a estar em lugares onde o ensino é proclamado, em workshops, em seminários, que trabalhem a fé junto da sociedade onde estamos. Todos nós temos trabalhos, nos envolvemos nas áreas que estão à nossa volta e nós somos chamados a saber como fazer isso. E muitas vezes nós precisamos de locais concretos, onde isso é debatido, onde isso é feito. Então, quando há essas possibilidades, não percam essas oportunidades. Não são muitas. Incentivar os líderes da igreja a abraçarem ministérios nos bairros onde vivem. Nós não podemos ser só líderes dentro da igreja. O nosso objetivo não é ser líderes dentro da igreja, é ser líderes no reino de Deus. E isso significa estarmos presentes nos nossos bairros, conhecer os nossos vizinhos, conhecer as associações que temos nos nossos bairros, abrir porta para falar do Evangelho a quem está à nossa volta. E depois, usar os grupos familiares para orarmos por situações específicas da nossa cidade. Orar, por exemplo, para as crises que são urgentes. O tempo em que vivemos, crise da habitação. Nós, como igreja, devemos orar pela crise da habitação que existe na nossa cidade. Nós somos chamados a orar pelas dificuldades do trabalho precário que existe na nossa cidade. Nós somos chamados a orar pelos imigrantes que estão há meses, se não anos, à espera de terem, estando legais, não conseguem ter o visto de residência e de permanência no país de forma que os deixe tranquilos. Nós somos chamados a orar por isso. Nós somos chamados a trazer dignidade com a nossa oração, mas também formar-nos mutuamente para levar o reino de Deus a quem está à nossa volta. E por fim, somos chamados a dar testemunho público. Tudo isto é para darmos testemunho público da nossa fé. Foi isso que fizeram aqueles homens e aquelas mulheres em Atos dos Apóstolos. Viviam num momento da história onde eram vistos como hereges, onde eram perseguidos e podiam ser mortos pela sua fé. E não deixaram de dar testemunho da sua fé. Numa sociedade portuguesa como a nossa, onde realmente o Evangelho não é muito anunciado, não é muito proclamado, porque a maior parte das pessoas não tem relação íntima com Jesus, nós precisamos ser aqueles que defendem Jesus Cristo. Não é defender como se ele não tivesse como se defender. É defender a fé. Levar o Evangelho a quem está à nossa volta, à comunidade onde estamos. E não há volta a dar, amigos. Os discípulos de Jesus têm de estar visíveis na sociedade. Nós não nos podemos fechar dentro das paredes de um templo e depois esperar que as redes sociais façam o resto. Nós temos de estar visíveis na nossa sociedade. Nós temos que estar nas associações dos bairros onde estamos. Nós temos que estar nas famílias, nas nossas famílias. Mas como discípulos de Jesus. Ao cuidarmos dos necessitados, nós vamos ser agentes da reconciliação. E vai haver cura. Vai haver graça. E se cada um for fiel à sua chamada, vai haver bênção derramada sobre a vida das pessoas. Exemplos práticos. Nunca permitam que a dignidade do pobre, do órfão ou da viúva seja colocada em causa à vossa frente. Nem na brincadeira. Não permitam. Quando isso acontecer, defendam os valores de Cristo. Estejam preparados para defender a dignidade de quem sofre. Trabalhem com organizações, com igrejas que já estão no terreno. Nós só temos que nos juntar àquilo que está a ser feito. Para levar o nome de Jesus àqueles que sofrem de violência doméstica, que sofrem de exclusão social, aqueles que sofrem porque são marginalizados pela sociedade onde estamos. E as associações já estão, nós só temos que nos juntar. Agora, tudo isto, amigos, tem um problema de fundo. É que vai requerer que cada um de nós diga: eu vou deixar de fazer alguma coisa para ocupar esse tempo a servir as pessoas que estão à minha volta. Se nós não conseguimos fazer isto, tudo aquilo que eu estou a dizer aqui é só teoria. Pode parecer bem, não vai fazer diferença nenhuma. Porque não depende do pastor, da liderança da igreja, nem sequer da igreja como um todo. Depende de cada um de nós. Está disponível ou não para dizer: eu vou fazer mudanças, eu quero fazer mudanças, eu quero servir como aqueles diáconos.
Amigos, vivemos num mundo onde há divisões e desigualdade e falta de recursos. A resposta não passa pelas instituições políticas dos nossos dias, passa pelos discípulos de Jesus. Não podemos continuar a esperar que o poder político resolva tudo o que está à nossa volta, se nós, como discípulos, que devíamos ser os primeiros na linha da frente do cuidado ao próximo, nos retraímos. Cada dia traz novos desafios sociais, económicos, familiares, espirituais. Como a igreja primitiva, nós somos chamados a olhar para os conflitos que estão à nossa volta e a recordar que precisamos uns dos outros, mas que cada um responda dentro daquilo que é chamado a fazer. Porque quando isso acontecer, as limitações vão ser respondidas. As dúvidas vão obter resposta. As vulnerabilidades vão ser agraciadas com a palavra do Senhor. E assim, o corpo de Cristo vai crescer. O corpo de Cristo vai crescer quando nós formos fiéis à nossa chamada. E não podemos continuar a achar que temos possibilidade de arranjar desculpas. Nós podemos dá-las, mas temos de ter conscientes, são desculpas. Não é que a igreja vos vá pedir satisfação por isso. Espero que não o faça. Mas há algo que a mim me dói mais, é saber quando estivermos diante do Pai, o que é que lhe vamos dizer? O que é que vamos dizer ao nosso Pai quando Ele nos perguntar: eu chamei-te e tu preferiste a procrastinação, o conforto pessoal, do que aquilo que eu te chamei para fazer? Não é isso que nós fazemos com as nossas crianças? Acham que Deus vai ser diferente connosco? E o que é que nós vamos dizer, amigos? O que é que nós vamos dizer quando Ele disser que, ao contrário dos nossos filhos, quando alguma coisa corre mal, é um atrito com uma criança? Há pessoas que passaram uma vida inteira sem um casaco para vestir. E nós temos dezenas de casacos a mais. Mandamos comida fora porque se estragou no frigorífico. E há pessoas que comem comida estragada porque não têm outra para comer. O que é que nós vamos responder ao nosso Pai? Quando lidamos com sabedoria, nós vamos ser usados para que a igreja cresça. Porque todos vão ser cuidados. E assim uma comunidade focada, unida, vai fazer com que homens e mulheres conheçam Jesus. Deus não precisava de nós, mas Deus escolheu usar-nos para que outros conheçam o caminho de regresso a casa. Então, que hoje, como igreja, nos possamos levantar destes bancos como uma igreja mais forte, uma igreja mais justa e uma igreja mais comprometida com a missão de Cristo. E depende unicamente da resposta que cada um de nós dá. Em caminho de advento, nós vamos recordar que Jesus vai nascer, o Filho de Deus vai nascer. E Ele veio para que a nossa vida não permanecesse igual, mas que a sua glória se manifestasse por toda a terra. Amém.